E a empresa qual que é? Então, a Voipaz? Voipaz, ela é um nome novo da Passaredo. A Passaredo, ela é, hoje, a empresa aérea mais antiga do Brasil. Como assim? Quando ela começou, existia a TAM. E a TAM cessou a existência em 2015. É, Acabou, não existe mais TAM, existe Latam agora, que é outra coisa. é outra coisa. Então, a Passaredo, se eu não me engano, a Passaredo em 2000 já voava lá no ano 2000 já. Acho que Muito já- antes, 1995 Ah, é? já tinha um A310 que fazia voo para Europa. Eu não lembro exatamente a data de fundação da Passaredo, mas é uma empresa bem antiga. É, eu vou E ir muito nunca tinha tido um eu acidente vou ir muito com Passaredo pra fazer show no interior de São Paulo, no interior de alguns voando nesse estados. avião. É, mas não com essas cores, né? Ainda com as É. cores da Passaredo. Eu acho que eram outras cores, né? Era marrom, eu acho. E era verde. Era verde? Verde, verde, branco. Ah, não lembro. E E a Voipaz? eles nunca tinham tido um acidente assim Não? com vítima. Desde a fundação deles. É, então, vamos falar disso primeiro, né? Porque o que gerou primeiro foi um pânico depois, né? Seguido de a galera voando nesse avião, gente falando, mostrando vídeos que estavam embarcando nesse avião, olha que medo de voar e tal, porque a hélice gera um pouco de receio, né? Gera, esse é o primeiro engano das pessoas acharem assim que porque ele tem hélice significa que ele é um avião velho. É. É um teco-teco, que é o pessoal Ou fala, que aquele né? negócio pode parar de girar, dá essa impressão, né? E na verdade a tecnologia nesses motores é tão moderno quanto um desse aqui. Na verdade é um motor a jato aquilo também, com controle eletrônico, com tudo. Só que ele usa uma hélice porque para a missão que ele faz tem que ser hélice. Se fosse jato, ele não pousaria em pista curta como esse cara Entendi. pousa, entendeu? Levando essa quantidade de passageiros. Eu era dessa turma aí que achava que era porque era mais velho, os aviões era a hélice ainda, então não Aham, tinha passado aham. pro novo. Ainda, é. Então, e assim, eu acho que faz parte do meu trabalho justamente divulgar esse Então, tipo de informação. Primeiro, não tem a ver com ele ser de uma tecnologia antiga. Exato. É pela não tem. proposta dele mesmo. Inclusive a hélice dele, a pá da hélice é de material compósito, não é nem metálico. O que é isso? É uma fibra de carbono, uma fibra de plástico reforçado, Caramba. que é extremamente leve e extremamente resistente. Então, ele tem vários avanços tecnológicos. E aí, o que aconteceu? Aí acontece o acidente, aí existe a ânsia. Você assistiu a reportagem do Fantástico? Vê. Eu Inteiro. achei a reportagem do Fantástico, a primeira parte, sublime. Um senhor trabalho de reportagem. O tom daí pro final foi meio. Ali mostrando as famílias, a perda de vida. Aí você chora porque você tem um filho novo, aí você Claro. sabe que o pai morreu junto com a filhinha. Eu chorei no dia do acidente, eu chorei na minha live, porque eu sinto, eu vivo da aviação, a aviação fez parte da minha vida e eu trabalho para a segurança desse negócio. Então quando acontece, você fica sentido pelos profissionais, pelos passageiros que estavam lá. Aí vem a segunda parte da entrevista, que aí eu acho que descambou um pouco para esse negócio que eu falo que é a rapidez em tentar solucionar. E aí falaram sobre que aquele avião tinha sofrido um dano estrutural. E que tava com algumas coisas inoperantes, né? Tal isso inoperante, e um botão que não tinha um botão que depois você me ajuda, um botão que faria um ajuste e tava quebrado e não trocaram. Então. Você viu essa reportagem? Era um botão, cara. Não tinha um botão, não dava pra girar lá o negócio. Eu falei, meu Deus. Então. Vou chegar nos aviões e falar, posso dar só uma olhadinha nos botões, né? Ver se tá tudo bem? Aí entra esse meu trabalho assim, e às vezes as pessoas não entendem e falam assim, você tá passando pano. Primeiro, não tô passando pano para a empresa aérea, deixei isso muito claro na minha live lá. Se a ANAC achar coisa errada na empresa, tira o certificado de voo, resolve o negócio, não vai deixar avião voando Claro. se não tem segurança. Até agora, a empresa continua com o certificado válido e operando. O que acontece com esse tipo de coisa? Assim, quando você mostra que, primeiro, deu a entender que o avião estava voando com um problema estrutural, e aí você, na cabeça do espectador, existe uma correlação entre o avião que caiu tinha um dano estrutural, foi isso que causou a queda. Óbvio. Óbvio.
E na verdade, já dei até o corte aqui, né? Para os caras cortarem, Agora óbvio. já explica. Então, não há, até o momento, uma relação entre uma coisa e outra. Primeiro, o avião bateu a cauda lá no Salvador. Tá. Bateu, pum, encostou, manutenção vai. Ih, estragou. Só explicar, ele bateu como? Em que condição? Seguinte, ele foi decolar de um lugar. Aí, na decolagem, o pneu perdeu a banda de rodagem. A banda é a casca? É A parte de fora. a parte de fora do pneu. Sei. Perdeu aquilo. Pô, imagina a velocidade que o pneu tá rodando, né? E aquilo bate. E o pneu é uma malha de aço que tem ali. Então aquilo danificou a porta do trem de pouso e causou um vazamento em um sistema hidráulico. Aí o avião seguiu o voo. Quando ele chegou em Natal, o sistema hidráulico que vazou ficou baixo. E então o piloto pediu um pouso, né? Já como se fosse um pouso de emergência, porque Sei. é um sistema. Isso é normal, tá? Isso o quê? É uma prioridade de pouso? É uma Que prioridade. Agora, para falar a verdade, eu nem sei se ele declarou emergência. Mas ele, com essa perda do sistema, ele não poderia baixar, por exemplo, o flap para uma posição de pouso. Entendi. E aí, o que ele faz? Tudo no avião tem uma mitigação. Se o flap não desceu, você vai ficar voando para sempre? Não. Então, você tem maneiras de pousar o avião com Mesmo o flap assim. fora da posição que ele tem que estar. E aí vai alterar a velocidade, vai alterar algumas coisas. E na hora do toque, na pista, encostou a cauda no chão. Na hora do toque. E em uma condição anormal, assim. Ele não estava exatamente alinhado. Não sei se eu... Porque o pneu da banda, que soltou a banda foi o da frente, então. Do Foi trem de trás. Ah, foi de trás? é. E E aí, mesmo- tá vendo que ali onde ele entra tem uma aba aberta? Ali Você tá é colocando pro pessoal, Klaus? né, tem uma aba Aponta com o mouse lá, por favor. logo em cima do pneu. Aba, aquela Vai em no outro cima. pneu, do outro lado de cá. Não, no outro, é esse. Aí, isso. Aí sobe um pouquinho. Essa aba, é isso, essa aqui. Isso. Isso. Isso é o que fecha o trem de pouso no alojamento. Tá. Quando quebrou a banda, quando a banda de rodagem soltou, quebrou um pouco esse painel que o Fantástico mostra. Sei. Mostra um vazamento de sistema hidráulico na cauda e mostra os danos na cauda. Então é o seguinte, esse avião não pode mais voar até você resolver o problema. E aí entram as questões técnicas, que é, você tem que fazer uma inspeção. O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa reparar esse avião. Se o avião puder ser colocado numa condição temporária, que ele pode voar sem passageiros até o hangar da empresa para Onde vai fazer o ser? reparo maior, se Ok. coloca. Só que ele pousou numa condição normal. Então, o trem de pouso não se sabia se tinha sofrido esforço ou não. O que a empresa faz? Coleta esses dados e manda para o fabricante do trem de pouso. Ó, aqui está como foi feito o pouso. Tudo isso é gravado no... Esse avião, ele tem as caixas pretas e ao mesmo tempo ele tem um Quick Access Recorder, que é informação digital que você faz download das coisas da caixa preta. Sei. E aí você tem parâmetros. Quanto de velocidade bateu, com que força bateu. Aí vai toda essa análise lá para o fabricante do trem de pouso. E aí eles dão a resposta. Pode seguir com o trem de pouso assim ou não. Tem que trocar o trem de pouso. No caso, eles aprovaram para seguir com aquele trem de pouso. Aí eles fizeram um reparo Trocaram o provisório. pneu. Trocaram o pneu, óbvio. Claro. E fizeram um reparo provisório para 2 pilotos levarem esse avião de Salvador até Ribeirão Preto. Sem passageiros. Lá em Salvador, sem passageiro. Aí não pode. Esse se chama Ferry Flight. Tem até um nome, Ferry Flight. É um voo que você faz um... Traslado seria o nome que se usa em português, traslado. Esse avião ficou, se eu não me engano, 17 dias parado lá em Salvador até resolver esse imbróglio. Você vê como uma questão não é botar o avião para voar De do qualquer jeito que tá. jeito É. e rápido, né? Provisório chegou em Ribeirão Preto, ficou 2 meses fazendo um reparo. E aí é o seguinte, quando o reparo sai fora da especificação do manual do fabricante, o manual do fabricante é assim, se você bater uma asa desse avião, ele fala lá, ó, se o dano for de X por Y por Z, você pode fazer o reparo de acordo com esse desenho. Aí você pega o desenho que o fabricante já fez, você faz o reparo, põe o avião para voar. Tá no manual. Quando o dano sai do manual, só o fabricante pode autorizar um reparo. Ah, tá. Aí foi feita toda a análise, manda para o fabricante, que é a ATR, lá na França.
A TR autoriza e desenha o tipo de reparo que tem que ser feito. Manda para cá. Manda um representante da fábrica. Fazem todo o reparo final do avião. O avião ficou acho que uns 2 meses e pouco parado. Mais de 2.000 rebites. Rebite é o que segura a chapa na estrutura. Sei. Mais de 2.000 rebites foram instalados nesse reparo, somente. Fez, voo de experiência, espera a autorização, pum, conserta tudo, põe o avião para voar de novo. Entre a finalização do reparo e o acidente, parece que foram uns 15 ou 20 voos que esse avião fez depois. Ou seja, o avião estava autorizado a voar, porque o problema que foi causado foi resolvido. o fabricante deu ok. Deu ok. É isso. Então, quando você põe uma matéria assim, e realmente isso assusta, porque as pessoas não têm como saber disso. Isso eu tô te falando aqui, e tem um monte de gente que não sabe que é assim. Acha que é casa de... Acha que... Não vou nem falar o termo, mas acha que é assim, pô, eu bati o carro na quina aqui, vou levar no funileiro, ele passa uma massinha e acabou. Não é assim. nada disso. E tem um detalhe interessante. Quando você faz um reparo em um avião, o reparo tem que ser mais forte do que o avião era originalmente. Porque a estrutura do avião sai com uma determinada força. Aí ocorreu um dano. Aí você tem que fazer um reparo mais forte do que o avião era antes. Entendi. Quando você pega as imagens... Superestima, então... Superestima. Você tem que botar o fator de carga muito maior. Entendi. Aí o que acontece? O avião fica mais pesado. Então você reduz a eficiência do avião. O avião antes economizava X de combustível. Agora, como ele está mais pesado, ele vai gastar mais. Mas isso faz parte do negócio. Ocorreu dano, tem que reparar. A gente não se pensa em economia nessa hora. O detalhe interessante é que quando você vê o pessoal içando as partes do avião lá, uma das partes que ficaram intactas, não intactas, né? Tá bem danificado, mas foi a cauda. E a parte da cauda, que aparece ali bem embaixo da cauda, é onde foi feito o reparo. E o reparo suportou a força do impacto. O resto do avião não. Entendi. Porque tava muito mais forte do que precisava. Tava muito mais forte do que precisava. Então essa questão assim de, pô, o avião voou com dano, não voou com dano. Isso é um erro. Não foi esse o problema. Outra coisa. Vamos falar desse botão que você falou. O botãozinho, tá faltando um botão lá. Será que acha essa foto na internet? Colocar fantástico, botão com problema do avião, será que aparece? Que é um... É que nem aqueles botões, vou falar meio tosco, o botão de fogão, né? Quando você tira aquele botão, fica só o pininho, assim, que não dá pra você rodar, né? A gente chama aquilo de knob. É, um knob. É um knob. Cara, tem muita botão? Coisa. Aquilo era de forno. Era? Era de temperatura? Era o forno da Galley. Se eu não me engano, é o forno da Galley. Pelo menos o que eu vi era. Parecia alguma coisa para ajustar a temperatura mesmo. E aí, o que acontece? O que isso interfere na segurança do voo se for um forno de Galley? O que eles estavam falando que era, se desse um problema, lá você ajustava e resolvia o problema, não era isso ou não? Então, tava falando sobre congelamento da asa nessa parte, não era? Do gelo na asa, não era? Não, isso parece que um piloto falou alguma coisa, que consertaram com palito de fósforo, alguma coisa assim. Então, é o seguinte, ó. Aviões, eles têm documentação que permite que ele voe de determinada maneira. Então, por exemplo, digamos que aquilo é realmente um knob de um forno de Galley. Tá. Você vai deixar um avião sem voar porque você não tem um knob? Ou você simplesmente fala, não tem comida quente e vamos isso? manter o... se é um forno de comida, é para manter a comida quente. Pelo que eu entendi na matéria, era outra coisa relacionada à asa. Foi isso. Pô, eu entendi que era outra coisa. Esse aí, eu não sei se... Era. Volta um pouquinho. A imagem era bem essa daí, não sei se... volta, dá um zoom. Se aproximou, vai pra trás. Não, ao contrário. Não dá pra ver, né, onde tá. Não dá pra ver de onde é isso. Bom, eu não sei, eu não conheço a TR, eu não sei de onde isso aí é. Tá. Mas é um knob que tá faltando alguma coisa. A questão é, isso aí está documentado... ou não está documentado? Porque isso faz toda a diferença. O que quer dizer documentado? Alguém relatou? Existe um relatório no livro de bordo dizendo tá faltando knob em sistema tal e de acordo com o manual do fabricante o voo pode prosseguir em segurança. Mas sabe qual é o pensamento que a gente tem? Não fala, Lito. Qual é o pensamento que eu tenho? Não sei se o Lene teria. O que você teria, Lene?
Se os caras não consertam a porra de um botãozinho, não é? Exatamente. É um botão, cara. Exatamente. Pega qualquer botão. Você fala assim, compra no Mercado Livre aí. Durepox arrumaria ali. Não, eu tô zoando. Porque claro que tem que ter a especificação certa, né? Exatamente. Essa é a diferença. E assim, eu costumo falar isso para os meus alunos que fazem o curso para perder o medo de voar. Quando ele se depara com a situação dessa, em que ele senta no assento dele e ele vê que o assento tá rasgado. Aí ele olha para frente, o assento tá sujo. Aí ele olha para a luz não acende, a luz de leitura dele. Aí ele pensa assim, se o que eu vejo tá assim, imagina o que eu não vejo. E aí eu mudo a cabeça dele a pensar assim, o que você não vê não pode deixar de ser feito. Porque tudo que for de segurança do avião tem que ser feito manutenção. Então, se uma empresa precisa economizar em alguma coisa, ela vai economizar em coisas cosméticas. Teu assento pode estar furado, a luz pode não acender, nada disso afeta a segurança de voo. Mas a lubrificação do trem de pouso, a lubrificação dos controles de voo, o rigging, né, para você ver a tensão dos cabos de comando de voo, tudo isso tem que ser feito. Se não for feito, o avião não voa. Ar-condicionado, reclamaram em outro voo que não tá funcionando? Ar-condicionado, isso eu falei também na live. Ar-condicionado é bastante semelhante. É um item de conforto. Tá. E assim, quem pressuriza o avião é o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado ele tem dois modos... Pressurizar, vamos entender. Fora do avião, tá uma pressão diferente. Baixa que você não consegue respirar. Não conseguiria respirar. Isso. Tá. A gente consegue respirar sem pressurização até 10 mil pés, 3 mil metros. Acima disso... Acima disso já começa a ficar difícil de você respirar e você entra pouco oxigênio no cérebro. Hipóxia, anóxia, entra algumas coisas que não é bom. Por isso que tem máscara de oxigênio no avião. Se você tá lá em cima e despressuriza, o piloto vai descer até 10 mil pés. Só que nesse tempo de descida, você coloca a máscara. Você não vai morrer se não colocar máscara também. Claro. Não vai morrer, mas coloca a máscara. Aí beleza. Quem faz o sistema de pressurização funcionar é o sistema de ar-condicionado. Ele não tá lá só para gelar, ele tá lá também para fazer essa compensação. Isso, é que o ar que está sendo jogado para dentro da cabine é o mesmo ar que vai pressurizar. Tá. Vê se você entende assim, ó. O ar-condicionado... O ar-condicionado de casa. Ar-condicionado de casa. Pensa isso, vamos pegar o ar-condicionado de casa. Ele não tá jogando... Aqui é diferente. Aqui o ar de casa, ele recircula. O do avião, ele tá pegando um ar de fora certo. E tá jogando para dentro. Se você tampa as saídas, esse ar vai pressurizar o avião. Entendeu? É como se fosse um balão. Você tá jogando ar para dentro de um balão. O balão vai... E ele fica recirculando, então, lá? E aí existe uma válvula que fica controlando, porque você não vai fazer o avião estourar. Claro. Essa válvula fica circulando ali e dependendo da altitude, ela abre mais, abre menos e mantém uma pressurização lá dentro. Quem faz isso é o ar do ar-condicionado. Tem dois modos de operação no ar-condicionado. Um é o avião estar no chão e o outro é o avião estar em voo. No chão não precisa. No chão é um item de conforto. A porta está aberta. Claro. E é óbvio que, pô, ia morrer de ódio se eu chego no avião e o ar-condicionado não funciona. E é ruim, eu já peguei isso. Então, aí o que acontece? Nos aeroportos de grande porte, tipo Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, lá tem um carro de ar-condicionado. Então, quando o avião pousa... O quê? Quando o avião pousa, e para não ficar gastando combustível, ou se o sistema estiver inoperante da APU, que faz esse ar-condicionado funcionar, você conecta um carro externo, é uma mangueira amarela, grossona, assim. Ah, não sabia disso. Que fica na barriga do avião normalmente. Aquilo é um carro de fora que está jogando ar-condicionado para dentro. Cara... Aí, como eu falei, esse avião ele foi feito para operar em aeroportos que não tem nada. Então, se o sistema dele não está funcionando, não vai ter um carro ali disponível para fazer o ar-condicionado funcionar. Só que o piloto sabe que ele está inoperante no solo. Porque na hora que ele voar, ele precisa do ar-condicionado para pressurizar o avião. Então ele não vai decolar se ele não funcionasse em voo. Entendi. É por isso que eu falo, o ar-condicionado inoperante no chão é um item de conforto. Mas no caso do vídeo, o pessoal tá reclamando lá, tava no chão. Tem até um cara sem camisa, tava no chão. E aí o que acontece? O cara sem camisa. O cara tirou a camisa. O que acontece? Quando...
Eu acho que falha algumas coisas, né, de diversas coisas. Assim, você enche um avião que tá quente, coloca lá 56 pessoas lá dentro, Respira. morrendo de calor. Mesmo quando ele sobe, o ar-condicionado volta a funcionar, ainda assim demora para a temperatura baixar. E às vezes esses voos são curtos, é voo de 1 horinha. E aí não dá tempo. E aí o cara vai falar, pô, o ar-condicionado do avião não estava funcionando. Verdade. Ele estava, mas demora. Então existem esses fatores que não são conhecidos, mas que eu sei que são assim. Mas não dá para você explicar para um passageiro que compra uma passagem que, pô, não está funcionando e é assim mesmo. Não é assim mesmo, é para operar. Mas, por outro lado, se não operasse daquele jeito, significava que ia cancelar o voo do cara. Aí o que ele prefere às vezes? Você seguir para o seu compromisso, mesmo suado, ou cancelou o voo e você não tem como ir? Então é assim que a aviação se baseia. Coisas de segurança que tem que ser feitas. E se não for feita, não voa. Quando o piloto falou no Fantástico assim, consertar com palito de fósforo, eu achei aquilo muito estranho, porque assim, primeiro, um piloto não aceitaria. Tu vai aceitar. Tu é piloto e aceita um avião consertado com palito de fósforo? Então já tem alguma coisa errada aí. Segundo, se é um sistema que é necessário para a segurança do voo, o mecânico não vai assinar o que ele fez, o que ele não fez. Então não sai assim. Os critérios da aviação são muito bem rígidos. Tem que seguir o que está escrito. Não seguiu, não voa.